Bem-vindo ao canal Despertar Financeiro, seu canal de investimento. Para quem não conhece, meu nome é Leonel, falo sobre renda fixa, renda variável, macroeconomia e investimento em criptoativos. No vídeo de hoje, eu falarei sobre alguns indicadores econômicos na hora de selecionar ativos. Falarei algumas dicas que eu aprendi no decorrer da minha vida na hora de investir. E como multiplicar o patrimônio e conseguir cometer menos erros, falarei sobre alguns ativos. Então, se esse conteúdo for útil, me siga, se inscreva no meu canal, porque sua colaboração é muito importante. Não esqueça de deixar o like. Primeiramente é o seguinte, eu criei esse canal simplesmente para ajudar as pessoas a investirem, porque na minha infância eu não tive essa educação financeira a qual estou passando para vocês. E hoje temos algo muito importante, que é a internet, que ajuda muito na hora de selecionar ativos. Porque você consegue entrar na rede da empresa, consegue selecionar o setor de atuação, consegue ver o endividamento da empresa e saber a projeção de alguns ativos. Então, vou compartilhar a tela com vocês e falar sobre algumas empresas. Esse aqui é o site Fundamentos. É um site que muitos investidores utilizam no seu dia a dia. Por exemplo, se eu coloquei aqui Itaú. Itaú, qual é o setor dele? Bancário. Vem aqui no setor bancário. O que acontece? Tem todas as empresas listadas no setor bancário. O que eu descarto de cara? Aí, uma grande... Para você fazer uma peneira aqui, é o seguinte. Para quem está começando, se um banco tem PL negativo, quer dizer que está dando um prejuízo. Nesse caso aqui, não tem um PL negativo. E o que acontece? Eu venho aqui no PVP. É quando o ativo vale. Quanto menor aqui, melhor. Então, se eu pegar aqui, ó, bairros, esse aqui, ó, BSLI 3 e o 4, ele dá com um desconto em relação a outros bancos. Mas tem alguns motivos. Quando eu pego o Banco do Santander aqui, ó, ele custa aqui, ó, tá quase o valor real dele aqui, cadê? Santander, tá 1,10. Esse aqui, por exemplo, ABC, ele custa quase 1%. Vamos clicar nesse aqui. O que acontece? O banco está custando a cotação dele R$ 25. Quanto tinha que custar? R$ 25,94. Então, ele está com um pequeno deságio aqui nele. Porque ele custa 25,06 na cotação, ele tinha que custar 25,94. Então, está com um pequeno desconto. Os bancos têm algo mais específico, que o banco em si não tem dívidas. Você pesquisar aqui no site aqui. Então, eu observo o PL menor, o PVP aqui, ó, quanto menor, melhor. Existem bancos a qual se encontra mais caro. Por exemplo, se eu pegar o YouTube, mas por que mais caro? O mercado já coloca uma previsão no preço dele. Por quê? É um banco lucrativo, paga bons dividendos, tem uma segurança a mais. Isso afeta diretamente a cotação. Se você já comprou esse banco lá atrás, é interessante. Agora, comprar nesse momento, aí cabe uma análise um pouco mais apurada. Por quê? Será que tem possibilidade de aumentar? Agora, quando eu falo em empresas de construção, vamos lá, por exemplo, Melk 3, é uma empresa pouco conhecida. Ela se encontra no ramo da construção. Então, como essa empresa ganha dinheiro? Ela constrói imóvel e vende imóveis. Aí vem o lucro da empresa. Então, ela tinha que custar quanto? E qual o valor que ela custa? Baseado no patrimônio líquido. Segundo o patrimônio líquido da empresa, é esse aqui, ó. Ela tinha que custar aqui, ó, o valor de firma dela é esse aqui, ó. E ela está custando aqui, ó, 0,65%, 0,65% do que ela vale. Ou seja, está com desconto. Mas esse desconto tem algo relevante por ele. Por quê? A taxa de juros. Quando a taxa de juros está muito elevada, a tendência da cotação, em geral, é cair. Por quê? Para que eu vou arriscar em investimentos, em investimento em renda variável mais arriscado do que poderia deixar meu dinheiro aplicado em renda fixa e render uma faixa de 14%, 15% ao ano? Então, aí, quando a taxa de juros, a tendência dela cair, a empresa, principalmente setor cíclico, que é setor de construtora, tende a valorizar muito em relação a outros pares. Essa é uma empresa que vale a pena você ficar de olho aberto aqui com ela.
Vamos ver aqui, construção civil. Vamos ver aqui, liquidez. Aqui, ó. Ela tem dinheiro em caixa para pagar seu custo curto prazo. Quando eu olho a margem líquida aqui, ó. A margem líquida é o quê? Se uma empresa lucrou R$100, a cada R$100, ela tem R$13,40 de lucro líquido, a qual pode ser remunerar o acionista ou simplesmente para investir no próprio negócio. Então, um ponto interessante nessa empresa. Então, vem aqui, construtora. Outro ponto. Léo, tem o número aqui, ó. Cada 4 letras aqui é um código. Então, Viveu, VIVR3. O 3 fala que é ação ordinária. Tem preferência em voto em assembleia. Você pode votar ali, você se torna um sócio ali da empresa, mas relativamente isso não vai afetar tanto assim para você. Por quê? A não ser que você tenha milhões ou bilhões em dinheiro. Aí você consegue votar ali em assembleia. Mas como você é um investidor ali, que nem fala sardinha, não vai se pode ser não interessante para você. E quando eu falo 4 aqui, é ações preferenciais. Tem preferência em dividendos. Então, vamos ver aqui. Ó. Quando eu menciono PL negativo, o que significa isso aqui? A empresa está prejuízo. Então, teoricamente, você vai eliminar as empresas que estão prejuízo na hora de selecionar ativos. Empresa que tem endividamento muito alto. Também são empresas a qual eu posso possivelmente ficar de fora. Mas se eu ver a cotação, o endividamento dela vindo diminuindo, pode ser uma oportunidade. Aí eu tenho que entrar no RI da empresa. Aqui, ó, endividamento da empresa aqui, ó. Aqui, ó, tá muito endividada. Ela só consegue arcar com o gasto dela 0,27. Não chega nem a 1. Então, acima de 1 já é interessante. Então, o primeiro ponto é saber por que uma empresa, como ela lucra e como está a situação financeira dela. Então, nesse site aqui, eu consigo fazer uma pequena análise ali nos ativos. Agora, empresas, vamos lá, Itasa. É uma empresa relativamente boa, remunera bem o acionista, é uma hold, uma empresa que investe em outras empresas, então ela é dona de uma porcentagem do Itaú, Alpargatas, uma construtora também, que ela tem participação nela, e também empresa de gás. Então é uma hold, empresa que investe em outra empresa. Então tem uma receita recorrente, nunca deu prejuízo, e olha o que acontece com a cotação dela, está 13 e pouco, e paga um dividendo relativamente alto. Aí você vê o endividamento dela, tem 3 vezes o valor para pagar o endividamento dela. Ou seja, é uma empresa lucrativa. Por isso que ela tinha que custar R$ 7,91 e ela custa R$13. Ela custa acima do que realmente ela vale. Por quê? Acionistas perceberam isso. Então, quando acontece época eleitoral, acontece taxa de juros elevada, algumas empresas tendem a cair. E essa empresa tende a cair, a primeira coisa que tem que pensar é, essa empresa é lucrativa ou não? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer. Outro ponto aqui. Vamos olhar outra empresa aqui que é pouco falada. Riachuelo. IA3. Nenhum ativo que eu menciono aqui é recomendação, mas serve de base de conhecimento para vocês, para estudar. Olha aqui o ROI dela. Retorno sobre patrimônio líquido. Se olhar aqui, ó, é quase 30%. Mas esse aqui foi excepcional. Porque ela diminuiu alguns setores que ela diminuiu ali a alavancagem dela e veio um ROI desse aí. E veio um dividendo também muito alto nesse momento. Então ela está mudando algum fluxo de recebimento. Ela está migrando um pouco para cartões, ela está migrando um pouco para aluguel de loja, ela está migrando ali um pouco ali. Cabe a pena dar uma olhada. E qual o preço dela aí? Ó? Tinha que custar R$10,66. Está custando um pouco abaixo do valor real. Que ela custa aqui, ó, R$9,59. Mas, todavia, pode valorizar muito mais. Mas cabe também saber o seguinte: o que está acontecendo no mundo atualmente? Simplesmente o endividamento, inadimplência está aumentando. E o que acontece com algumas empresas que acontece isso, simplesmente essas empresas sofrem mais com isso.
Então, na hora de selecionar ativos, você tem que estudar esses pequenos detalhes na empresa. Existe empresa mais segura, quando eu falo de saneamento básico, elétricas, fundo imobiliário. Existem empresas mais arriscadas, quando eu falo construtoras, papel celulose, exportadoras, por exemplo, o banco, a Petrobras, por exemplo, o preço da cotação do petróleo aumentou muito, o que aconteceu com a cotação? Aumentou muito, então pode ser uma oportunidade, ou também, se você não entrou, vai entrar após, é mais arriscado. Então, o ideal é você saber o momento que você se encontra, como selecionar ativos, porque sempre acontecem oportunidades. Taxa de juros elevada, empresa setor cíclico, construtora, comércio, a tendência dela é simplesmente cair muito. Quando a taxa de juros cair e você entrar ali no ativo, seria interessante. Mas o que acontece? Você não pode entrar com todos os ovos numa única cesta. Vou começar a investir. Pega seu patrimônio, divida em 5. Escolha renda fixa uma parte, outra parte setor bancário, elétrica, e pode deixar um 10, 5% do patrimônio ali e construtora ou outros ativos a qual é mais arriscado. É uma forma de você montar sua carteira de investimento. Muito obrigado a todos. Não vou deixar esse vídeo muito longo, já passou o tempo. Eu vou deixar o seguinte para vocês, só para conhecimento aqui. Eu escrevi esse livro aqui, vai ser lançado daqui a pouco. É Despertar Financeiro, do mercado tradicional ao digital. Nele eu vou ensinar você a investir da maneira correta, utilizando esses indicadores a qual eu ensinei para vocês. E muito mais, análise técnica, vou falar sobre derivativos, algumas estratégias. Então, o conhecimento está em suas mãos. O conhecimento a qual eu não tive no passado.